Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Já estou compartilhando os processos que compartilhei nos stories hoje. São dois processos minerários que eu trabalhei recentemente, são casos aparentemente simples, mas quando a gente desenvolve mais um pouco, para estudar mesmo, caso a caso, vocês vão ver o que de fato aconteceu. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque foram casos que eu me dediquei durante a semana a entender e apresentar ou tentar apresentar a melhor solução para o cliente, para ele não fazer coisas erradas ou então da cabeça dele achando que poderia ser de uma forma, mas na verdade é outra. Então, essa é a ideia da aula de hoje, compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Então, esse processo 1, eu já vou mostrá-lo aqui no Cadastro Mineiro, porque aqui a tela dos stories está bem ruim. Mas só focando aqui nas perguntas, a primeira foi se o titular desse processo ele poderia ou ele pode recuperar a área por meio da disponibilidade ou, de novo, requerimento de pesquisa mineral. A gente vai entender o que aconteceu com essa área dele específica e perguntei qual foi a obrigação que não foi cumprida, que gerou o último evento processo, que foi a base de transcrição do alvará de pesquisa. E aqui algumas opções. Vamos para o processo em si. Esse é o caso, é o processo minerário completo. Vou descer mais um pouco para vocês entenderem o histórico mesmo. O que aconteceu? Alvará de pesquisa, porque foi publicado, alvará de pesquisa com validade por 3 anos, foi publicado em 2015, então o vencimento era 14 de 9 de 2018, inclusive na data do meu aniversário. Teve a primeira obrigação cumprir início dos trabalhos de pesquisa comunicado, teve pagamento da taxa anual por hectare, e aqui já teve logo uma sessão parcial protocolizada. Acompanhe esse caso da sessão, que foi uma confusão também. Teve exigência e tudo mais. Além da sessão parcial, teve uma sessão total também protocolizada alguns dias depois. Então, da área remanescente foi protocolizada a sessão total. Então, teve uma sessão parcial e uma sessão total desse processo minerário da área remanescente pós a sessão parcial. Sessão é sempre procedimento que fica prioritário. Então, se vocês têm, por exemplo, um relatório final de pesquisa apresentado e o titular solicitou a cessão total ou parcial desse direito minerário, que pode, se tiver ali que já apresentou ai, meu Deus do céu, o relatório final de pesquisa, pode apresentar a cessão nesse caso, se não é mais requerimento. O que acontece? Essa sessão vai ser analisada primeiro do que o próprio relatório final de pesquisa, então ela se torna procedimento prioritário sempre. Não é o caso aqui, não, da questão do relatório final de pesquisa, foi só um exemplo, então voltando. Teve a sessão parcial e a total protocolizada, tiveram exigências, foram protocoladas, e aqui a gente teve a aprovação das duas, tanto da sessão parcial quanto da total no mesmo dia, publicação no Diário Oficial da União. A primeira confusão talvez ficasse aqui, ó, porque teve um outro evento no dia 8/12 de 2016, um pouco depois da aprovação da sessão, que a sessão parcial foi aprovada novamente, mas na verdade ela foi efetivada, e a gente sabe que o que é a sessão parcial efetivada? O que é a sessão efetivada? É quando ela é cadastrada no livro de averbações. E aqui tem a referência que foi feito de fato esse ato de averbação do direito minerário no livro de averbações. Ela foi efetivada. Então, aqui a gente sabe, na época, assim, isso que a gente está vendo agora, o cadastro mineiro, essa versão é junção cadastro mineiro mais portal da transparência mineral. Então, na época, a gente conseguiria ver isso através do portal da transparência mineral. A sessão total aqui foi efetivada, e aqui colocaram a data mesmo, o termo correto que foi efetivada aqui, do dia 8/12 de 2016, e aqui referência ao livro de averbações. Vamos nos atentar para os próximos fatos. Então, teve pagamento das próximas taxas anuais, dos 2 outros anos de vigência do alvará de pesquisa, e, por fim, 17/9 de 2018, teve a baixa transcrição desse alvará. Lembrem que o vencimento era 14/9 de 2018. Então, o titular ele teria até 14/9 de 2018 para apresentar o relatório final de pesquisa, seja positivo, seja negativo. Não tem registro disso, então o titular ele não apresentou esse relatório final de pesquisa. E a primeira pergunta foi: a área fica livre ou elegível à disponibilidade? Então, a data que a gente tem que considerar para analisar isso
é 15/9/2018. Em 15/9/2018, a área estava livre ou elegível à disponibilidade? E aqui eu separei para vocês para a gente relembrar essa linha do tempo, que ela é muito importante para ajudar a definir melhor essas situações, quando é área livre de disponibilidade, conforme os marcos importantes referentes à apresentação do relatório final de pesquisa. Então, antes aqui de até 26/7/2017, a área é considerada livre quando não tinha apresentação do relatório final de pesquisa, com base no regulamento do Código de Mineração vigente, que era o decreto 62.934 de 68. Durante esse período, 26/7/2017, 28/11/2017, teve a vigência dessa medida provisória 790 de 2017. Então, nesse período, a área iria para disponibilidade quando não tinha o relatório final de pesquisa apresentado. E entre 29/11/2017 e 4/12/2018, a área, esse decreto ele foi anulado, revogado. Então, a área voltou a seguir as regras aqui do regulamento do Código de Mineração vigente, então continuava livre. E observem, esse período é exatamente o período que encaixa a situação no cliente, que a gente estava trabalhando com a data de 15/9/2018. Então, a área estava livre nessa data e ele poderia ter requerido na forma de um novo processo minerário. Mas calma que tem mais. Se fosse após 5/12/2018, a área iria para disponibilidade, já vai para disponibilidade, né? Se fosse hoje também, por exemplo, conforme o regulamento do Código, o Decreto 9.406 de 2018, que é o regulamento vigente atualmente. Voltando ao nosso caso aqui, a área ela ficou livre no dia 15/9/2018. Então, esse titular, ele deveria, se ele quisesse, né, se ele estava com acompanhamento adequado, ele deveria ter ou apresentado o relatório final de pesquisa ou requerido a área no dia seguinte. Percebam aqui também que ainda não tem registro de multa por não apresentação do relatório final de pesquisa. Isso quer dizer que ela não vem? Não. A ANM demora um pouco para autuar o titular sobre essas infrações. Então, um dia essa multa ainda vai vir para ele e vem com base na legislação que era vigente lá em 14/9/2018, que não era a resolução 122. Então, veio aquele valor fixo multiplicado a área total em hectares pelo valor da taxa anual por hectare. Então, esse vai ser o valor da multa dele. Quando vier, a gente já sabe mais ou menos quanto que vai ser esse valor. Dependendo do ano, vai ter um pequeno reajuste que tem anualmente. Então, se essa área ficou livre, o que a gente pode fazer? Esse processo chegou para mim agora em 2023, então eu tenho que ver, será que alguém já requereu essa área? O que foi que aconteceu? E como que a gente sabe isso? Olhando aqui na poligonal para ver se tem outro processo minerário sobre essa área. Nesse caso específico, existe esse processo de 2018, ele está totalmente dentro dessa área, desse processo minerário. E o que acontece? O titular tem que acompanhar esse processo, o ex-titular, né, desse processo aqui de 2013, ele tem que acompanhar esse processo de 2018 para ver se vai ter a manutenção correta desse direito minerário, que inclusive está próximo de apresentar o relatório final de pesquisa. Então, se não apresentar, e aí ele consegue essa área através do edital de disponibilidade, se por acaso não apresentar o relatório ou se apresentar o relatório final de pesquisa negativo. Então, essa é a situação desse primeiro processo minerário aqui. A obrigação não cumprida foi o relatório final de pesquisa e a área fica livre. O segundo processo minerário já é um pouco mais simples, foi o indeferimento com oneração de requerimento de registro de licença, e aqui perguntei para vocês, a área do processo 2 está livre ou elegível à disponibilidade? E a gente já sabe que toda vez que tem indeferimento com oneração, significa que a área fica elegível à disponibilidade. Sem oneração ou indeferimento de plano, significa que a área está livre, quando a gente tem esses casos de indeferimento. Então, aqui a área fica elegível à disponibilidade. Qual foi o motivo de indeferimento do registro de licença nesse caso? Esse aqui foi a questão de não cumprimento de exigência, que a gente consegue perceber aqui pelo histórico do processo minerário. Eu trouxe esse processo para vocês para a gente avançar um pouco mais nele, porque não é só isso que está aqui no Cadastro Mineiro. Se a gente for buscar os documentos do SEI,
a gente vai perceber que teve uma confusão técnica aqui gigante nesse processo. Técnica da pessoa que estava acompanhando esse processo minerário. Mas vamos aqui entender o que aconteceu. Foi protocolado o requerimento de registro de licença aqui no dia 29 de 2 de 2022, teve exigência publicada, teve cumprimento parcial dessa exigência, e a ANM, ela solicitou, e o titular solicitou prorrogação de prazo para cumprir o restante da exigência. Ele cumpriu uma parte, solicitou que prorrogasse um item específico da exigência, e a ANM concedeu para ele mais 30 dias. E aqui, quando ele fez esse cumprimento de exigência protocolizado, não foi de fato o cumprimento da exigência total. Ele solicitou novamente uma prorrogação de prazo para cumprir a exigência. Nesse caso, a ANM, ela negou a prorrogação de prazo e indeferiu a condenação à área, considerou que não foi cumprida a exigência. Aqui, gente, a grande questão desse processo minerário. O que aconteceu? Eu vou explicar aqui para vocês rapidamente. O requerimento aqui na ANM foi requerido para 17 hectares. O titular, responsável técnico, enfim, conseguiu a licença municipal para 12 hectares. E a ANM pediu, dentro dessa exigência, que fosse adequada a licença municipal para 17. Afinal, ele tinha requerido a área para 17 hectares, então ele apresentasse a autorização completa da área toda. Aí, o que o titular fez? Titular / responsável técnico. Ele apresentou para a ANM, ele entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é quem estava liberando, nesse caso, a licença específica, e falou que a ANM liberava áreas na forma de bloco, não sei o que, pedindo para a Secretaria corrigir a área para 17 hectares. Enfim, tem um documento da própria Secretaria assinado com esse histórico, não estou inventando na minha cabeça. A ANM não aceitou esse documento, porque a ANM claramente entendeu que o responsável técnico estava jogando a responsabilidade para ela, e na verdade a responsabilidade era dele, porque ele requereu a área de forma incorreta. Ele deveria ter requerido para os 12 hectares e não para os 17 hectares. Por isso que a ANM indeferiu. E aqui ele poderia ter entrado com recurso em 10 dias, então até o dia 12 de 6 de 2023 ele poderia ter apresentado algum recurso contra esse indeferimento. Só que nada foi feito. Então, encerrou por aqui. E, no mais, o cliente aqui, no caso de titular, ainda foi orientado que ele poderia requerer novamente do zero. E não é o caso, porque seria indeferido, porque essa área ela vai entrar em disponibilidade. Então, se ele entrasse com um novo requerimento sobre a área, a ANM indeferir. Então, assim, confusão técnica total. E aqui eu vou focar com vocês só no histórico do processo minerário mesmo. Então, aqui tem a questão que eu expliquei para vocês, da prorrogação de prazo referente à licença municipal, foi prorrogado por mais 30 dias. O titular apresentou o cumprimento da exigência e ainda solicitou mais prazo para cumprir. E o que a ANM concluiu na base de tudo isso? Esse aqui é o parágrafo mais importante para a gente. Em relação ao pedido de mais prazo e os documentos apresentados, consideramos que a justificativa não é plausível, visto que a ANM não redimensiona a área de forma deliberada e nem licencia áreas em blocos ou lotes específicos, conforme relatado em DOC SEI. Esse documento do SEI foi exatamente o documento que eu citei para vocês, que tem a justificativa da prefeitura, que ela relata, da prefeitura não, desculpa, da Secretaria Municipal, que ela relata o que o responsável técnico falou para ela. A justificativa que ele deu foi essa da ANM, que libera em lotes e etc. Então, a poligonal de 17,2 hectares foi requerida pelo próprio responsável técnico do titular, a qual foi estudada pelo setor de controle de áreas e não obteve interferência com áreas prioritárias e ou de bloqueio, gerando, inclusive, a minuta. Isso aqui é a minuta que ele cita, é o relatório de retirada de interferência. Então, eles não quiseram acatar com o pedido de prorrogação e consideraram que a exigência não foi cumprida. E aqui eles ainda mencionaram, não sei se foi aqui, mas eles consideraram que foi tempo suficiente aqui, ó, que foi passaram 3 meses para cumprir a exigência, que eles consideraram tempo suficiente para o titular se adequar junto à Secretaria Municipal.
e não foi o que aconteceu. Então, por isso a ANM foi indeferiu. Enfim, uma situação assim bem atípica, mas que é bom a gente ter consciência desse tipo de coisa, que a ANM está cada vez mais esperta para qualquer tipo de situação desse tipo. E ela não está, digamos assim, dando refresco para a gente. Então é bom a gente estar sempre bem alinhado com a legislação para não acontecer esse tipo de coisa. Perdeu uma área, perdeu todo um projeto e agora vai esperar um tempo, não sabemos quando que esse processo minerário vai entrar em disponibilidade, então prejuízo para o próprio cliente. E trouxe mais um caso para vocês aqui para a gente discutir hoje. Esse caso eu vi no Diário Oficial da União. Eu acho que foi a publicação de ontem, não sei. Mas basicamente não trouxe para vocês o processo do Diário Oficial, porque eu vi que era um indeferimento sem oneração. E eu fui olhar, de registro de licença, aí eu fui olhar o que que era, na verdade, o titular solicitou uma mudança de regime de alvará de pesquisa para registro de licença sem que o alvará de pesquisa estivesse vigente. Mas aqui eu entendi desse processo minerário que foi mais uma confusão da ANM do que do próprio titular. Mas o titular também, se tivesse conhecimento, né, a pessoa que fizesse gestão de direitos minerários, ele no mínimo ia questionar e achar estranho e não ia seguir com esse pedido também de mudança de regime. Vamos entender esse processo minerário. Primeiro, a gente está vendo, deixa eu só me lembrar, o processo 2021. Esse processo 2021, ele está associado ao processo 2018, que ele veio de uma sessão parcial. Então, isso aqui que a gente está vendo é um processo de sessão parcial, de alvará de pesquisa. Então, aqui a gente teve... Eu não sei se já está aqui a data. Tá, primeiro aqui para vocês entenderem. Foi aprovada a sessão parcial e tudo mais, e aqui ela foi publicada em 11 de 4 de 2022. 11 de 4 de 2022, se a gente for olhar aqui, está meio confusa a questão do vencimento desse alvará de pesquisa, que a ANM considerou o prazo de 20 de 8 de, na verdade, o alvará veio, eles só mudaram aqui, né, inverteram, era para ter vindo esse vencimento alterado aqui primeiro. Então, o vencimento original desse processo minerário, do próprio alvará de pesquisa, que originou essa sessão parcial, era 20 de 8 de 2020. Com a prorrogação automática dos prazos, o vencimento foi para 3 de 3 de 2022. E a ANM, ela aprovou aqui a sessão parcial em 11 de 4 de 2022. Então, aqui ela nem deveria mais ter aprovado essa sessão parcial, porque o alvará de pesquisa não estava mais vigente. Então, aqui começou um erro da própria ANM. Aí, o titular, coisa de um ano depois, apresentou uma mudança de regime. E lembrando que o processo já tinha vencido em 3 de 3. Se ele quisesse manter esse processo minerário, ele deveria ter apresentado o relatório final de pesquisa ou o relatório parcial solicitando a prorrogação dentro do prazo. Ele foi e colocou um pedido de mudança de regime. Nada, claro que ia ser indeferido, gente. Olha a confusão que está esse processo minerário aqui. E eu tinha separado o originário dele aqui, para vocês verem também, só para a gente discutir os dois. O que aconteceu? Esse aqui é o processo original de 2018. A mesma coisa, ele não, aqui para vocês verem a data final de vigência já corrigida, né, 3 de 3 de 2022. O titular aqui, ele não apresentou o relatório final de pesquisa, tampouco a prorrogação do alvará de pesquisa. Gente, tem um cachorro chorando aqui, não sei se vocês vão ouvir, mas enfim. Então, aqui teve a aprovação da sessão que eu falei para vocês, aqui foi 28 de 3 de 2022, que aprovou a sessão parcial, aqui bem depois também. Eu não sei se já é outro processo, acho que é o mesmo. Aqui a data, inclusive, está diferente. Foi aprovada, aqui está 28 de 3. Aqui foi, não, aqui foi a publicação do alvará de pesquisa. Mas mesmo assim, 28 de 3 de 2022, quando foi aprovada a sessão parcial, o alvará de pesquisa não estava mais vigente. Então, assim, confusão atrás de confusão. A data que eu falei para vocês aqui, de 11 de 4, foi a data de publicação do alvará do novo processo, originário da sessão parcial. Depois também da vigência do alvará. Então, assim, a própria ANM cometeu esse erro que talvez tenha induzido o titular a acreditar que ainda estava vigente. Mas ele esqueceu de todas as outras obrigações que ele tinha, de apresentar relatório final de pesquisa para ambas as áreas, inclusive. Eu não sei se é a mesma pessoa, enfim, aqui é a Pedreira Dinâmica e aqui é essa outra empresa. E aí saiu
o indeferimento sem oneração para essa área. Se a gente tem que sempre ficar muito atento a essas questões desses prazos para cumprir obrigação para manter os direitos minerários ativos e ficar atento principalmente a esses prazos que vieram por prorrogação automática do Covid por conta da resolução número 28 de 2020 e também por conta daquilo que eu mostrei para vocês dos marcos importantes, desses marcos importantes aqui referência à área livre sem apresentação do relatório final de pesquisa, entender quando de fato a área fica livre ou fica elegível à disponibilidade, quando não teve apresentação do relatório final de pesquisa. Isso é importante a gente ter sempre em mente, que a gente não erra mais quando for analisar processos minerários. Então, essa é a revisão que eu queria trazer para vocês. E por hoje a gente finaliza e na próxima quinta-feira temos mais análise de processos minerários. Coloquem aqui nos comentários os processos que vocês gostariam de ser analisados, que eu trago nas próximas aulas para vocês. Até mais!